Aleluia. Aleluia. Boa noite. Você está feliz? Você pode ficar de pé para a gente ler a Bíblia em pé. Abra aí a sua Bíblia na carta a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Glória a Deus, glória a Deus. Qualquer coisa os diáconos podem botar mais uma fileira de cadeira aí atrás, amém? Aleluia. 1 Coríntios, no capítulo 1, nós iremos ler do versículo 26 ao versículo 29. Quem está com expectativa, diga assim: Deus é bom. Deus é bom. Todos abriram? Amém. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu os fracos do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Amém. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar a Ti esse momento, Senhor, no qual a Tua palavra estará sendo ministrada, estará sendo pregada, e aprove ao Senhor salvar os homens pela loucura da pregação. Que sejamos salvos essa noite pela loucura da pregação. Que o Teu Espírito Santo desperte em nós aquilo que precisa ser despertado. Como o apóstolo Paulo disse a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Que haja um despertar mesmo, Senhor, nas nossas vidas essa noite. Que haja um despertar do Teu Espírito sobre nós. Eu oro, Senhor, para que você me use da forma como você quer essa noite. Eu me coloco diante de Ti, Pai, como um canal para que você possa me usar. E também estou, Pai, aberto, com um coração arado para receber tudo aquilo que Tu tens para mim essa noite. Abençoa cada um daqueles que estão nos visitando essa noite, Pai. Aqueles que estão aqui, Pai, pela primeira vez, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito, no poderoso nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Queria pedir para diminuir um pouco o retorno. É o microfone azul. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode diminuir um pouquinho mais a mim. Microfone azul. Agora diminuiu muito. Pode aumentar um pouco mais. Irmãos, a passagem que acabamos de ler, ficou muito baixo o retorno agora. Diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada os que são. Amém. Eu queria usar como tema da ministração essa noite: Ele chama os que não são. Diga assim: Deus chama os que não são. Então Ele chama os que são loucos para confundir os sábios. Ele chama os que são desprezados para reduzir a nada aqueles que se acham alguma coisa. E ontem estávamos aqui numa vigília abençoada, amém? Tivemos momentos preciosos na presença do Senhor. E Deus, Ele me deu uma palavra para essa noite. Eu vou usar esse outro microfone. Aleluia. Esse aqui eu estou me ouvindo melhor com esse. E Deus me deu uma palavra para essa noite, irmãos. Eu queria que você abrisse em Isaías no capítulo 6. Do microfone azul, diminui um pouco o volume geral dele.
Isaías capítulo 6. Nós iremos ver essa noite 5 homens, 5 pessoas que foram chamadas. Me ajuda aqui, por favor. 5 pessoas que foram chamadas por Deus e que na visão delas, elas não eram boas o suficientes. Amém? Agora eu estou livre. Aleluia! Isaías capítulo 6. A partir do versículo 1, esse é o chamado de Deus para Isaías. E diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou em minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, Deus, ele chama os que não são. Porque o apóstolo Paulo, na sua 2ª carta aos Coríntios, diz que nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Deus escolhe os desprezados e humilhados para confundir os poderosos. Ele escolhe os que não são, os improváveis, para confundir aqueles que eram alguma coisa. O apóstolo Paulo diz que nenhum de nós éramos, ou muitos de nós não éramos de nobre nascimento, não éramos poderosos segundo os padrões humanos quando Deus nos chamou. Mas sabe, quando olhamos para a Bíblia, Deus chama mesmo aqueles que não são. Esse chamado de Deus a Isaías, irmãos, Isaías, um jovem aqui, a gente percebe que ele não se sentia digno. Ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Certamente, quando Isaías, ali na presença de Deus, irmãos, contemplou aquele alto e sublime trono, e veja como Deus é maravilhoso, o contexto histórico aqui da nação de Israel, e o texto começa dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vou te dizer qual era o contexto daquela nação. O trono estava vazio, os inimigos ameaçavam em todas as fronteiras, a nação estava sem direção, sem liderança, sem um cabeça.
O trono estava vazio, mas no ano em que o trono estava vazio, no ano em que o rei Uzias morreu, Deus se mostrou a Isaías, assentado no alto e sublime trono. Deus estava dizendo para ele, ainda que o trono de Israel esteja vazio, o trono dos céus continua ocupado. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes cobriam o templo, e eu vi serafins que voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quem são os inimigos que ameaçam na fronteira? Nós temos o Senhor dos exércitos. Amém. Isaías, quando contempla isso, irmãos, ele fica com temor e com tremor, e ele diz: ai de mim, eu não sou digno, eu sou um homem impuro, eu habito no meio de pessoas impuras. E muitas vezes, quando Deus nos chama, a nossa vida não está totalmente alinhada. Quando Deus nos chama, muitas vezes, tem tantas coisas que precisam ser ajustadas em nossas vidas, e a gente se sente indigno. Não, eu não sou digno o suficiente para ser chamado por Deus. Eu tenho tantas coisas para corrigir na minha vida. Como Deus pode me chamar? Isso não é para mim. E foi isso que Isaías disse. Então disse eu, versículo 5, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou em minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Irmãos, Deus já me conhecia e já conhecia você quando Ele nos chamou. Deus sabia cada um dos pecados que você já cometeu e os que você ainda vai cometer. E com isso eu não estou te dando uma liberação para você pecar. Mas Deus já nos conhecia. Ele já sabia o nosso deitar e o nosso levantar. Amém? Quando Deus aparece para Isaías do seu alto e sublime trono, você acha que Isaías ou que Deus não conhecia a vida de Isaías? Não sabia que ele era um homem impuro, um homem com pecados, um homem que vivia no meio de um povo de impuros lábios? E Deus conhece cada detalhe das nossas vidas. Mas quando Ele nos chama, Ele tem um plano para as nossas vidas. E o plano dele é tocar em nós, com a brasa do seu altar, para nos mudar, para nos lapidar. O anjo pegou uma brasa viva, uma brasa ardente do altar do Senhor, tocou nos lábios de Isaías. Sabe, a área das nossas vidas que é defeituosa, que está rodeada de fraquezas, ela precisa ser tocada pela brasa viva do altar de Deus. Uma vez que Isaías se encontra na presença de Deus e o anjo toca nos seus lábios com a brasa viva, ele é purificado. Aqui tem um ponto para nós: ainda que você seja indigno, segundo os padrões humanos, para receber e para ouvir o chamado de Deus, uma vez que Deus te chama, Ele vai tocar em sua vida e vai te purificar e vai te tornar digno para cumprir o chamado dEle. O anjo toca nos lábios de Isaías e diz: veja, isso tocou em teus lábios, a sua iniquidade foi purificada e os seus pecados foram perdoados. Uma vez que ouvimos o chamado de Deus, ainda que sejamos indignos pela nossa conduta, pela nossa vida, pelas nossas fraquezas, precisamos estar e permanecer na presença dEle, até que Ele toque em nossas vidas e nos purifique e nos transforme. Amém, irmãos? Você está entendendo? Aleluia! Glória a Deus! Depois disto,
depois que ele foi tocado por Deus, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu acho lindo essa parte, porque Deus, ele já inclui Isaías. Ele não diz quem há de ir por mim, ele diz assim, quem há de ir por nós? Aleluia! A quem enviarei? Veja, irmãos, Deus fazendo essa pergunta para Isaías. A quem enviarei? Ele está fazendo para você essa noite. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, depois de ter sido tocado por Deus, depois de ter sido lapidado, moldado, transformado, ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então talvez você tenha chegado essa noite aqui, e você se sinta a pessoa mais indigna dessa igreja, para cumprir os propósitos de Deus, para cumprir o chamado de Deus, mas eu te digo hoje, se você ficar tempo suficiente na presença de Deus, até que Ele toque nos seus lábios, até que Ele toque na sua vida, até que Ele te molde segundo os desígnios dEle, Ele te tornará alguém digno. Porque Ele não chama, irmãos, aqueles que se são dignos. Ele chama os que não são, para que a excelência do poder seja dele, para que a glória seja dele. Ele pega aquele que não era nada e faz coisas tremendas. Amém. Aleluia. Quando Pedro e João são presos por terem curado aquele homem paralítico na porta do templo, e eles são levados perante o Sinédrio, as autoridades de Israel, para prestarem conta daquela cura. E as autoridades, vendo que eles eram pescadores galileus e letrados, mas falavam com ousadia, com sabedoria, cheios do Espírito. A Bíblia diz que aqueles homens reconheceram que eles haviam estado com Jesus, pois eram homens indoutos, mas falavam com intrepidez. Amém. Deus escolheu pescadores iletrados para manifestar por meio dele as suas maravilhas. Amém. Então, a primeira classe de pessoas que Deus chama, aqueles que não se sentem dignos. Uma segunda classe de pessoas que Deus chama, é aqueles que não se sentem ou que não são capazes. Abra comigo lá em Jeremias. Aleluia. Diga assim, o pastor não vai perder a voz. Glória a Deus. Jeremias, no capítulo 1, diga assim, o chamado de Jeremias. Sabe, irmãos, Jeremias aqui, ele era um adolescente. Ele era um rapazinho novo quando Deus o chama. E a partir do versículo 4 diz assim: a mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Eu gosto da versão NVI que diz: antes de você ser formado no ventre de tua mãe, eu te conheci. E antes de você nascer, eu te separei e te designei como profeta às nações. Amém. Então, lhe disse eu, Jeremias responde para o Senhor: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Ele não se sentia capaz. Sabe, irmãos, às vezes Deus ele nos dá alguns vislumbres do que Ele tem para as nossas vidas. Às vezes Deus ele nos dá sonhos e a gente não se sente capaz. A gente diz muitas vezes: mas eu nasci numa família sem estrutura, eu não tenho educação suficiente.
eu não sou tão corajoso, eu não sei falar tão bem, eu não me expresso tão corretamente. Era isso que Jeremias estava dizendo para Deus. Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não digas, não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois, diga depois do chamado, depois que Deus chama, depois que você é convencido a seguir o chamado dele, depois que você se rende e diz, faz comigo segundo a tua vontade. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Irmãos, uma vez que um homem se rende ao chamado, ao desígnio, ao propósito de Deus para a sua vida, vem sobre esse homem uma unção da parte de Deus para capacitá-lo, para dar-lhe as ferramentas que ele precisa para cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Jeremias não tinha capacidade suficiente, ele próprio reconhece que não sabia falar, não sabia se expressar, mas Deus tocou em seus lábios. Isaías reconheceu que era um homem impuro, indigno, e que os seus lábios eram impuros. Para ele dizer a Deus que os seus lábios eram impuros, é porque Isaías certamente usava a sua língua para o pecado. O que Deus faz? Toca em seus lábios com uma brasa viva. Jeremias não sabia se expressar corretamente. Ele disse, Senhor, eu não sei falar, eu tenho uma incapacidade. Deus toca com a sua mão na boca de Jeremias. Eu não sei qual é a incapacidade que tem tentado te paralisar. Talvez você diga, eu não tenho dinheiro suficiente. Eu não tenho dinheiro para pagar o rema. Eu não tenho capacidade de falar. Ei, deixa Deus tocar. Tocar no teu bolso, tocar na tua língua, tocar na tua vida. E você vai ver que a nossa fraqueza é absolvida, irmãos, pela graça dele. Amém. Aleluia. Uma vez que Jeremias se rende ao chamado de Deus, uma vez que ele se rende ao chamamento, e ele fica na presença de Deus tempo suficiente, Deus toca em seus lábios, e diz, hoje eu te constituo como profeta sobre as nações. Você tem autoridade para construir e derrubar, para plantar e arrancar. Amém. Deus tem uma unção que Ele deseja confiar a você. E eu não estou dizendo aqui apenas nos quesitos ministeriais. Talvez você não seja chamado para ser um pregador, mas talvez Deus te chamou para começar negócios. E aí, há uma unção da parte dEle. Amém. Amém. A terceira classe de pessoas que Deus chama, os desprezados, os esquecidos, os abandonados. Abra comigo lá no livro do profeta Samuel. Samuel capítulo 16. Eu não sei se você já se achou aqui, mas eu muitas vezes me senti indigno de ser chamado por Deus. Eu muitas vezes não me senti capaz para estar à frente dessa igreja. Não poucas, mas muitas vezes eu disse ao Senhor, eu não tenho capacidade suficiente. Mas aí, irmãos, logo vem o Espírito Santo dizendo o seguinte, nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele. Aleluia! Ele chama os que não são para confundir os que são.
Ele chama os loucos para confundir os sábios. Ele chama os pequenos para confundir os poderosos. Talvez você diga assim, eu sou tão pequenininho, eu sou tão fraquinho, mas Deus está chamando você. E aí? Qual será a sua resposta para Deus? Samuel, talvez você diga, eu já cometi tantas falhas, eu já errei tantas vezes. É como aquela canção que eu escutava muito na igreja presbiteriana quando eu era criança. É alguém que, quando novo convertido, fez tantas promessas a Deus. Mas depois, em um momento na presença de Deus, ele reconhece que por muitas vezes falhou. E a canção diz assim: há tanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei, em momentos de oração. Muitas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. Minhas faltas confessá-las, pois amado meu Jesus, ajuda-me. Talvez você esteja aqui essa noite e você diga assim, eu já falhei tantas vezes, eu já errei o caminho tantas vezes, talvez Deus nem me aceite mais, talvez não haja mais jeito para mim, mas eu digo a você, se você está essa noite aqui ouvindo essa palavra, é porque Deus diz, ainda há jeito para você. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se Deus permitiu que você estivesse aqui essa noite, é porque Ele diz para você, os meus planos para a sua vida continuam de pé. Aleluia! Então a terceira classe de pessoas que Deus chama, os desprezados, os esquecidos. Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê.
O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco é este que o Senhor escolheu. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais um moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo. Deus mandou te chamar. Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, que coisa linda! Em outro momento, Deus diz para Davi: não foi eu que te tirei de detrás das malhadas? Veja, irmãos, o contexto da passagem que acabamos de ler. Samuel, uma autoridade estabelecida por Deus, o grande juiz, o grande profeta, o grande sumo sacerdote da nação de Israel, chega àquela pequena cidade. E os anciãos ficam nervosos. Aquele era um homem importante, aquele era o representante de Deus. Eles dizem: viesse em paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Se purifiquem e venham comigo. E no caminho, certamente, Samuel contou o que Deus havia dito a ele: eu vou levantar um rei de Belém, de Judá. Então ele conta para Jessé: Deus escolheu um dos teus filhos para ungir como rei. Irmãos, Jessé se apressa, pega os seus filhos, mas por algum motivo ele não chama Davi. A Bíblia não diz, irmãos, o motivo de Jessé não tê-lo convocado, mas o texto deixa bem claro para nós que ele era um pouco rejeitado, ele era um pouco desprezado. Ele estava diante de um evento talvez mais importante da sua cidade. Afinal de contas, o grande profeta Samuel, o juiz da terra de Israel, o homem de Deus, estava naquela pequena cidade. E diante de um evento tão importante, onde estava Davi? Por detrás das malhadas, esquecido, abandonado, desprezado. Mas Deus chama os que não são. Ele chama os indignos, os incapazes, os desprezados, os pequenos, os improváveis. E o primeiro filho de Jessé passa. A Bíblia diz que ele era grande, bonito, formoso. Samuel disse: certamente está diante do Senhor o seu rei. Deus diz: não. Eu rejeitei. Até que Samuel diz: acabaram-se os teus filhos. Jessé diz: não, ainda tem um, está lá no mato, cuidando das ovelhas. Talvez você diga assim: eu não sou ninguém, eu não tenho nada. O que eu poderia oferecer ao Senhor que Ele já não tenha? Esse é um mistério. Não tínhamos nada para oferecer a Ele, mas por algum motivo Ele te escolheu. Teria tantas outras pessoas mais capazes, mais dignas, mas Ele escolheu você. Ele escolheu exatamente você. Aleluia! Eu sei, irmãos, que teriam centenas de outras pessoas mais capacitadas do que eu para pastorear essa igreja durante esse tempo, mas por algum motivo, isso é um mistério de Deus, Ele me escolheu. E cabe a nós nos rendermos aos seus desígnios. Então Deus tira Davi de trás das malhadas. Aleluia! Os humilhados serão exaltados.
Samuel diz: ninguém vai se sentar à mesa enquanto ele não chegar. Aleluia! Os irmãos ficaram chateados. É por isso que quando ele vai derrotar Golias, os irmãos invejosos dizem assim: o que é que esse intrometido está fazendo aqui? Mas o Espírito do Senhor já estava sobre ele. Uma vez que Samuel derramou o azeite sobre a cabeça dele, o Espírito do Senhor se apoderou, ele passou a ver as coisas diferentes. O povo de Israel estava amedrontado, recuado, intimidado. O gigante todos os dias dizia assim: não há homem em Israel. Até que Jessé diz: ei, pega aqui, vai levar comida para os teus irmãos. Leva um pedaço de queijo lá para o comandante livrar eles da batalha, para que eles não morram. Leva presentes lá para o rei. Leva um agrado lá. E Davi vai cantando os seus salmos. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E quando chega lá, irmãos, ele com o Espírito do Senhor, o Espírito de poder, de ousadia, o Espírito de coragem. A Bíblia diz que o justo é corajoso como um leão, mas o ímpio foge quando ninguém o persegue. Ele chega lá com esse Espírito, o Espírito do Deus Todo-Poderoso, e ele encontra um povo amedrontado, acuado, recuado, intimidado, e ele diz: o que se passa? Então ele escuta as afrontas de Golias. E ele diz: o que acontecerá com o homem que derrotar esse incircunciso filisteu? O Espírito do Senhor faz com que a gente veja as coisas diferentes. Aonde as pessoas veem problemas, você vai criar soluções. Deus te chamou para ser um solucionador de problemas. Sabe, irmãos, nós seremos lembrados o dia que nós morrermos por duas coisas: os problemas que causamos e os problemas que resolvemos. O Espírito de Deus nos torna um solucionador de problemas. Alguém está doente, desenganado, abandonado pelos médicos, você chega lá e diz: Deus diz que você não precisa morrer. Amém. Alguém está depressivo, sem forças para levantar da cama, você diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me mandou aqui para te tirar desse quarto escuro. Amém, irmãos. Aleluia. Talvez ninguém da sua família tenha conseguido ir para a faculdade. Você vai ser o primeiro. Talvez a sua família toda tenha enfrentado uma história de pobreza e de miséria. Você vai quebrar esse ciclo miserável. Você vai ser o responsável por mudar a história da sua família. A partir de você, a sua família vai ganhar uma nova rota, uma nova história, uma nova direção. Davi disse: o que vai receber o homem? Aí disseram a ele: vai casar com a filha do rei, a sua família não vai pagar mais impostos, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Ele se apresenta, irmãos, para a batalha. Ele chega para o rei e diz: olha, eu cuido de umas poucas ovelhas de meu pai, e um dia o leão quis devorá-la, eu com as minhas mãos o derrotei. Um dia o urso agarrou uma, eu tomei de suas mãos. Farei o mesmo. Experiências com Deus. Sabe, irmãos, no lugar secreto, ele cuidando das ovelhas, e ele como pastor ali, protegendo as ovelhas com o seu cajado, com a sua vara, ele diz: eu também sou uma ovelha nas mãos do Senhor. Então ele compõe uma canção para Deus: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Assim como eu protejo essas ovelhas e elas repousam em pastos verdejantes, o Senhor também me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. E ainda que eu ande, ainda que eu passe por leões e por ursos, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí ele se lembra de Samuel esperando ele para almoçar. Ele se lembra de Samuel com um chifre cheio de azeite. Ele diz assim: preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Os irmãos, os 7 irmãos de pé, invejosos, esperando aquele intrometido, só poderiam comer quando ele chegasse. Ele se lembra disso e diz: tu preparas para mim
uma mesa perante os meus adversários. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Deus vai te ungir. Ele vai derramar sobre você um óleo precioso que vai te transformar, que vai te dar uma visão de águia, uma coragem de leão, uma ousadia de filho de Deus. Amém. E a história nós conhecemos. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o resto é história, irmãos. Esse homem foi tão precioso para Deus que Deus disse: um descendente teu se assentará no trono para sempre. E da raiz de Davi nasceu Jesus. Amém. O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então diga assim: Ele chama os indignos, Ele chama os incapazes, Ele chama os desprezados. E o quarto tipo de pessoas que Deus chama: os pequenos, os humildes, os humilhados, os que nada têm, os que nada são. Abra comigo lá em Juízes. Juízes capítulo 6. Você se identifica em alguma dessas categorias? Eu me identifiquei em todas elas ontem à noite aqui. Era o Senhor falando e eu escrevendo, o Senhor falando e eu escrevendo, e eu digo: meu Deus, eu era desse mesmo jeito. Nada tinha, nada era, nada podia, não era digno de nada, não tinha capacidade alguma. Mas uma vez que a unção do Senhor toca em nossas vidas, ela vai nos mudando de glória em glória. Deus vai nos lapidando. E quanto mais a gente desce a casa do oleiro, mais Ele vai nos moldando segundo os seus desígnios. Eu não estou dizendo, irmãos, que eu alcancei a perfeição. Não tem tantas coisas que eu tenho que mudar. Mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão diante de mim em busca do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Os 6 meses que passaram ficou para trás. Glória a Deus pelas conquistas, glória a Deus pelas suas misericórdias. Mas eu mantenho os olhares fixos no que está diante de mim. Eu não vou me deixar paralisar, irmãos, pelo passado, nem você. Amém. Quem imputará acusações contra os eleitos do Senhor? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Juízes, capítulo 6. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, o Abeisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Deixa eu te dizer, irmãos, não se malha o trigo no lagar. No lagar se pisa as uvas. Mas eles eram saqueados pelos midianitas. Sempre que a sua lavoura estava no ponto da colheita, os midianitas entravam, roubavam tudo. E eles estavam vivendo dessa forma. E para não terem o seu trigo roubado pelos midianitas, ele estava escondido, malhando o trigo no lagar. Então o anjo do Senhor aparece para ele. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Abeirita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor
é contigo, homem valente. Veja a resposta de Gideão no versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Sabe, irmãos, muitas vezes quando Deus chama alguns de nós, a gente se sente tão pequeno que a gente diz para o Senhor: eu não sou capaz de fazer isso que o Senhor tem falado ao meu coração. Ah, isso que eu tenho sonhado, que eu tenho imaginado, eu não sou capaz, Senhor. De repente você está sonhando com uma casa grande, confortável para a sua família, e vem aquele sentimento de que eu nunca vou ter condições. De repente você está orando e Deus te mostra pregando, tocando em vida, e você diz: eu sou pequeno demais para isso. De repente você está lá no Rema, sentado, ouvindo aqueles professores ungidos, e você diz: um dia eu vou ser professor do Rema. Mas logo vem aquele pensamento pequeno: eu não tenho capacidade, eu sou o menorzinho. Mas Deus olha para Gideão e diz: ei, homem valente, vai nessa tua força. É por isso que a Bíblia diz o fraco: eu sou forte. Amém. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O grande segredo aqui, irmãos, está em ser enviado por Deus. Porque o Deus que chama, capacita. O Deus que envia, livra, supre, provê. Amém. Quando damos seguimentos à história de Gideão, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Veja o versículo 21. Estendeu o anjo do Senhor... Não é aqui. É no versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, e os abizeritas se ajuntaram após dele. Irmãos, Gideão pertencia à família mais pobre da tribo de Manassés. E na casa de seu pai, na família, quando diz a casa, é a família do pai dele, o clã. O clã da família dele, ele era o menor. E ele disse para Deus: a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou o menor da família de meu pai. Mas Deus escolheu ele. E quando o Espírito do Senhor vem sobre ele, irmãos, ele é tomado por uma ousadia, que ele pega um instrumento para a convocação de guerra e toca para que a sua tribo se una. E, se não me engano nos números, ele convoca a tribo de Manassés e se juntam a ele 33 mil homens daquela tribo de Judá, da tribo de Manassés, de Zebulon, de Naftali. E sabe o que Deus diz? Quando eles descem ao riacho, Deus diz: é muita gente para derrotar os midianitas. Vocês vão dizer que foi a força do braço de vocês que conseguiu. Manda esse povo para casa. Então Gideão diz assim: quem tiver com medo, volta para casa. Voltam 23 mil homens, ficam 10 mil. Deus diz assim: ainda tem muito. Deus diz: você vai descer com ele as águas, e aqueles que tomarem água de tal forma, esses vão com você. Os outros devem voltar para casa. Só 300 homens tomaram água da forma como Deus havia dito. 300 homens para derrotar um exército de midianitas. Porque Deus, irmãos, não dá a glória dele para ninguém. Ele escolheu o menor da família mais pobre e com apenas 300 homens derrotou os inimigos que por anos afrontavam Israel, para que a glória fosse dele. Aleluia! Porque Deus me escolheu.
porque Ele quer ser glorificado através da sua vida. Certamente olharão para você as pessoas que te conhecem de infância, os teus parentes que sabem os teus erros, que sabem os pecados que você cometeu, que no início vão te julgar, vão apontar o dedo para você. Quando Deus te levantar, quando Deus te colocar num lugar alto, eles vão dizer: certamente foi a mão do Senhor quem fez isso. E a glória será para Deus. Aleluia! E por fim, uma quinta classe de pessoas que Deus chama os improváveis. Tem algum improvável aqui? Aleluia! Abra comigo em Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9. Sabe, o diabo não queria que eu pregasse essa pregação, irmãos. Agora à tarde a minha voz, geralmente não acontece isso comigo, mas eu quase fico sem voz. O diabo não queria que eu ministrasse. Ele está com medo que Deus levante algum Davi aqui nessa igreja. Ele está com medo que Deus levante algum Gideão aqui. Já pensou um Isaías sendo levantado aqui nesse lugar? Já pensou um Jeremias sendo levantado por Deus? Ele ficou com medo. Aleluia! Ele chama os improváveis. Atos, no capítulo 9. Glória a Deus. Diga: Deus é grande. Oh, glória. Caminhando Jesus. Eu estou no livro de Atos, estou no livro de João. Deixa eu ir para Atos. Amém. Aleluia. Diga assim: eu sou o improvável de Deus. Atos, capítulo 9, a partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, diga subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Amém, irmãos? Algumas verdades antes de prosseguirmos. Uma vez que alguém te persiga por você ser crente, não está perseguindo a você, está perseguindo a Jesus. Amém? Uma outra verdade que o texto nos mostra é que Deus nunca revela o plano por completo. Ele diz a Saulo: levanta-te e entra na cidade, porque te dirão o que deves fazer. Neste mesmo momento, Deus fala com um homem chamado Ananias. Deus já sabia tudo que ia acontecer, irmãos, mas ele não revelou tudo a Saulo. Ele muitas vezes não revela muitas coisas dos seus planos para nós, porque precisamos confiar nele. Amém. Ele disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Na medida em que a gente vai avançando na obediência a Deus, Ele vai nos dando fragmentos daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Ele nunca vai revelar o plano por completo.
Ele nunca vai mostrar como você se tornará o que Ele quer que você se torne de uma só vez. Ele vai liberando fragmentos, pedaços do seu plano, e você vai ter que obedecer e confiar, e de repente você vai dizer: meu Deus, eu nunca imaginei que viveria o que estou vivendo. Eu nunca imaginei que me tornaria quem estou me tornando. Amém? O versículo 10, Deus fala com Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Veja que a direita sempre é abençoada, amém? E vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, veja, Ananias querendo dar conselho a Deus. Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Ananias está dizendo: Senhor, esse é um improvável. Esse não serve para nós. Eu tenho ouvido falar muito desse homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor Jesus disse a Ananias. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aconteceu como Jesus disse: Paulo sofreu muito. Sabe, irmãos, Paulo era um homem improvável de se tornar um cristão. Ele foi um dos principais perseguidores da igreja no seu início. Na verdade, ele foi responsável pela prisão e morte de muitos cristãos. Ele entrava nas casas onde os cristãos se reuniam para fazer os seus cultos, lançava mulheres, homens e crianças nas prisões. Os bens daqueles cristãos eram tomados. E ele perseguiu a igreja de tal forma que todos os cristãos tiveram que fugir de Jerusalém, exceto os apóstolos. Esse homem estava com uma ira diabólica contra a igreja do Senhor. Ele era um homem improvável para se tornar um cristão. Mas Deus também chama os improváveis. Sabe aquela pessoa que tem um coração duro que você diz: esse aí só serve para o inferno? Pois é ele que Deus escolheu. E de caçador ele virou a caça. De perseguidor ele passou a ser perseguido. São os improváveis de Deus, irmãos, que Deus levanta para fazer coisas grandiosas. O apóstolo Paulo, ele foi responsável por disseminar a doutrina cristã em todo o mundo da sua época. A Bíblia diz que 2 anos que ele passou ensinando na escola de um homem chamado Tibério, ele fez com que todos os habitantes da província da Ásia, judeus e gregos, ouvissem a palavra do Senhor. Quando estava preso, toda a guarda pretoriana teve que ouvir o evangelho através dele. Trocava-se a guarda diariamente. Toda vez que chegavam soldados novos, eles tinham que ouvir Paulo ensinar. Misericórdia. Eu me empolguei aqui, me engasguei com saliva. Quando ele chega a Éfeso, aqueles homens daquela cidade que vendiam as estatuetas da deusa Diana, eles dizem assim: aqueles que estão causando tumulto por todo o mundo chegaram até nós. Amém. Deus levantou esse homem de uma forma tão grandiosa, irmãos, que quando você está na faculdade estudando sobre filosofia, você tem que ler sobre Paulo. Amém.
Foi um homem tão grandioso que dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram eles que escreveu. E alguns defendem que ele escreveu também a carta aos Hebreus. Dessa forma, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Os acadêmicos dizem que ele é o responsável por sistematizar a doutrina cristã. E quando lemos o livro de Atos, irmãos, vemos como Deus usou esse homem poderosamente, grandiosamente, como ele pregou para indoutos, como ele pregou para reis, para instruídos. Deus chama aqueles que são improváveis, pessoas que nós olhamos e dizemos assim, esse aí não tem jeito mais. Deus diz, tem jeito. Tem jeito. Um dia olharam para mim e disseram que eu não tinha mais jeito. Mas Deus olhou de uma forma diferente. Talvez você diga assim, não tem jeito para mim. Eu sou um fracassado. Tudo que eu faço dá errado. Nada vai para frente em minhas mãos. Alguém disse isso hoje, a respeito de si mesmo. Mas Deus diz para você, és para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Amém. Eu queria chamar o louvor aqui. E começamos a história desses 5 homens que foram chamados por Deus com o chamamento de Isaías. E Deus diz para Isaías, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E eu vou ler esse trecho, esse verso, em que Deus faz esse chamamento a Isaías. Eu quero que você ouça como se o próprio Deus estivesse te fazendo essa pergunta hoje. Amém? Aquela terceira canção, a gente vai cantar ela. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos. O Senhor, Ele te trouxe essa noite aqui, não apenas por um convite que alguém te fez. Não é simplesmente porque você estava participando de uma casa de paz e alguém disse que hoje teria um culto de celebração das casas de paz e que você teria que estar presente. Não, Deus sabia que você estaria aqui. Você está aqui essa noite e um dia você estava mesmo no chamado de Deus para a sua vida. Mas tantos erros aconteceram, tantas coisas, tantos percalços. Você partiu para uma terra distante. Mas essa noite, Deus te faz um chamamento. Essa noite, Ele te faz uma convocação. Essa noite Ele diz para você, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Qual a resposta você dá para Ele? Diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer levantar, irmãos, dentre nós, homens e mulheres, que vão glorificar o seu nome. Não vai ser a força do nosso braço, não vai ser para a nossa glória, nem para o nosso orgulho, mas vai ser para a glória dele. Ele disse a Gideão, são muitos homens, eu não preciso de tantos homens para entregar os midianitas nas vossas mãos, porque a glória tem que ir para Deus. Ele vai fazer tantas coisas, irmãos, através desta igreja, através da sua vida.
Nem todos foram chamados nos 5 dons ministeriais. Nem todos são pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, mas todos são chamados. Talvez o seu chamado seja para ser um comerciante ou uma comerciante bem-sucedida. Talvez o seu chamado seja para ser um professor universitário, um bom advogado, eu não sei. Mas Deus quer te levantar, não segundo a tua capacidade, não segundo as tuas habilidades, não segundo a tua força, mas segundo a graça, a unção e o poder do seu Espírito, para que todos vejam e digam: a mão do Senhor que fez isso. É tão grande o que Deus tem para fazer em você e através de você, que se Ele te revelasse, você não acreditaria. Que se Ele te mostrasse, você atrapalharia Ele agora, porque você duvidaria. Então Deus, Ele vai dando vislumbres. Em momentos em que estamos em sua presença, Ele deixa a gente ver algumas coisas. No nosso espírito a gente imagina coisas grandiosas, mas isso são apenas fagulhas, vislumbres. Aleluia! Ele disse a Gideão: vai na tua força. Mas Gideão não era forte, Gideão era fraco. Mas ele disse: se não te enviei eu, se eu te enviei, é porque haverá o suprimento, haverá a força, haverá a habilidade. Por mais que você se sinta indigno, por mais que você não se sinta capaz, está na hora de você ter visões de Deus, ter encontros com Deus. Isaías primeiro teve um encontro com Deus, primeiro foi tocado por Deus, depois foi enviado por Deus. Só que Deus precisa da sua rendição, Ele precisa do seu coração. Eliabe era muito bonito, muito forte. Samuel, por seus próprios olhos, o havia escolhido, mas Deus não aprovou o coração dele. Por mais que você esteja abandonado, desprezado, rejeitado, esquecido, se Deus achar um coração quebrantado e contrito, Ele te tira de trás das malhadas. Sabe, se você sente que essa palavra foi especificamente para você, eu queria que você viesse aqui na frente e se ajoelhasse aqui na frente. Mas só se você tiver convicção de que essa palavra foi para você. Oh, Ele chama os que não são. Vamos cantar aquela canção. Oh, Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei que amas, estás presente Rombe cedriandra badanash. a me Oh, brequedere andra cercar. badanash. Choro bocondrebede xeriandra badanas. Em Requedere besudri todo andra badanash. tempo Ronde kedriam bradanas te kedriam eu rodonos. sei Riquidriam que rodonos sondre kedere amas. bexeriandra badanas. Eu sei Oh, riquidriam rodonos sondre bedere xeri. Riquidriam rodonos sondre kedere bexeriandra badanas. vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu
rodo no som derebexere bicandarabas. Rombres de kidrion brodonos. Ricandarabachandaraias te quederiam brodonos. Riquidriam brodonos. Eu sei, irmãos, que Deus não falou apenas com mulheres essa noite. Mas é um fato que as mulheres são mais corajosas. Foram elas que ficaram com Jesus até o final daquela cruz. Foram elas que foram até o túmulo no primeiro dia da semana. Foram elas que viram ele primeiramente ressurreto. Pai, no nome de Jesus, aqui estão essas mulheres, Senhor, que ouviram o teu chamamento essa noite. Mulheres que nas suas próprias capacidades não seriam capazes. Mulheres que são muitas vezes desprezadas, abandonadas, que aos seus olhos não possuem capacidade, mas você chamou. E eu oro, Pai, para que essa noite venha sobre a vida delas a unção do teu Espírito, Senhor, para levantá-las, assim como você chamou Isaías, chamou Jeremias, chamou Gideão, chamou Davi, chamou Paulo. Há um chamamento para a vida delas. Derrama, Senhor, o óleo precioso sobre a vida delas. Que todos olhem e digam: foi a mão do Senhor quem fez isso. Assim como o Espírito, Senhor, se apoderou de Davi, que venha sobre elas essa noite uma unção que vai transformar a visão, uma unção que vai dar ousadia, coragem. Oh, tu és aquele que chama os que não são para confundir os que são. Em nome de Jesus, Pai, derrama o óleo fresco. Aleluia! Você chama os improváveis, os improváveis. Sobre a morte já venceu, sua